O Conto do Viajante. Capítulo 5. Na Terra dos Homens. Os homens da floresta me ensinaram muitas coisas. Vivi no meio deles e aprendi pela primeira vez sobre o que é ser um homem. Eles eram fortes e os cabelos castanhos se misturavam perfeitamente às suas roupas rústicas. No dia em que contei o que ocorrera comigo, só tive coragem de fazê-lo a um deles, o líder do vilarejo aos pés das montanhas da névoa, avançado em idade, mas vigoroso. Estávamos sentados, e entre nós, apenas a bela mesa entalhada e algumas grandes canecas de bebida. Seus braços fortes descansavam à frente da barba grisalha. As coisas que me conta são estranhas. Nunca ouvimos nada parecido antes, e creio que em outras terras seja do mesmo jeito. Pois de fato a única história que de longe nos lembra aquilo que nos conta são as nossas próprias. Vejo que é bom que tenha nos encontrado antes de qualquer outro povo, mas não saberia dizer se aconselho que conte essa história a qualquer um, pelo menos por enquanto. O silêncio agora era de um tipo diferente daquele de Mordor. Era tranquilidade ao invés de ameaça, descanso ao invés de vigília. Passarinhos cantavam do lado de fora, bem próximos à janela. Quem estivesse ali poderia pensar que a guerra nunca tocara aquele lugar. Sei o que contam sobre seus antepassados, os antigos Beornings. Dizem que eles não estavam presos a uma forma. Antes podiam ser vistos como homens uma hora, mas também como ursos em outras. Todos os goblins e orcs conhecem a história, e de como algumas gerações, Beorn o Forte matou o último dos grandes orcs de Gundabad, Bolg o Branco. Esse foi um dos motivos pelo qual demorei a ter coragem de contar minha história. Ele foi o pai da nossa raça, mas depois de casar-se com uma das mulheres da floresta, seus descendentes não podiam mudar entre as duas formas. Outros povos podem achar que histórias de troca-peles depois daqueles dias são verdade, mas é meu povo que tem autoridade para dizer que tal não acontece mais. E alguém sabe o motivo de seus antepassados fazerem isso? O ancião pensou por um momento. Dizem que entre os elfos aparecem alguns que podiam decidir-se entre serem mortais ou permanecerem com seu destino inicial. Contam também que os trolls são como cópias em deboche dos entes, que vivem mais ao sul. Assim como os elfos dizem que os orcs nasceram de sua própria espécie, uma cópia pervertida em zombaria sua beleza. Nesse caso, as coisas podem mudar ou voltar a ser o que eram antes, mas eis que nesse caso, você tornou-se novamente não em elfo, mas em homem. Respondendo o que perguntou sobre o motivo de meus ancestrais mudarem sua aparência, ninguém sabe nada a não ser lendas e mitos, e geralmente a verdade que se encontra por trás desse tipo de história se perdeu no passado, e nunca é clara. Dizer mais seria tolice. Quanto aos meio-elfos, eles não iam e vinham em sua natureza, mas sua escolha selava seu destino de modo definitivo. Nada que pode ou não pode ser permanece para sempre. Uma hora ou outra, elas deixam de ser ou se tornam aquilo que deveriam. Creio que essas e outras mudanças devem acontecer antes que o mundo se torne muito velho. Fez silêncio por um momento. Eis que estou falando como um dos homens do oeste. Meu povo não tinha esse hábito. Eu realmente não sei muito o que dizer. O que significaria isso? Tudo que pode ser, será. E o que não pode ser, nunca será. As coisas ou se tornarão reais e eternas, ou deixarão finalmente de ser. Essas são questões altas e profundas demais para um homem da floresta. Mas à medida que as eras se desenrolam, pode ser que coisas esquisitas, diferentes de tudo que já foi visto, comecem a acontecer. Pode ser que eventos estranhos se passem, pelo menos se estiverem de acordo com o grande conto. Pois nada no mundo deve acontecer a não ser que esteja de acordo com o final da história, ou se relacione com seu tema principal. Final da história? Tema principal? E quais seriam eles? Quem pode saber, senão aquele que os escreveu?
Não há sabedoria entre elfos e homens, ou até entre os poderes para saber. Os antigos dizem que, pelo que ouviram, e já faz muitas eras que o ouviram, que o que fez o mundo mantém escondido esse mistério até o final, e que será motivo de grande espanto até para os poderes que existiam antes do próprio mundo começar. Mas ainda não estamos tão longe no grande conto para saber seu desfecho, pelo menos não agora. Aquele que escreveu o grande conto. Nunca ouvi nada parecido antes, mas me parece que se tivesse ouvido sobre algo tão grande, o odiaria como fazia com todas as coisas. Um orc nunca poderia amar nada tão forte. Nós odiamos tudo que é mais forte que nós, e algo assim tão poderoso com certeza nos despertaria medo e fúria. Algo não deixa de ser menos real se não sabemos o seu porquê ou seu propósito. Um homem que conta uma boa e longa história geralmente faz com que os que ouvem esperarem até o final para revelar a chave que dará sentido a todo o resto. Sentimos grande alegria quando ele faz isso. Se isso acontece com as histórias que os homens contam, pode ser verdade com o grande conto. Eu não sabia o que dizer. Orcs não inventam histórias. Eles não têm imaginação para tanto. Repetem fatos que passaram, os aumentam e diminuem, mas não inventam nada novo. Assim, não existem contos e lendas entre nós. Por algum motivo, isso é coisa que apenas os homens fazem. Parece que mesmo entre o pior dos homens, há um desejo por criar histórias, um desejo que não existia em minha antiga raça. Por que isso acontece, ninguém sabe, e ainda está para nascer um homem que possa desvendar esse mistério. Qual poderia ser a peça-chave para entender todo o grande conto, desde o seu início até o seu final? O que poderia ser tão grande e importante para ocupar tal papel? Você deveria ir para o oeste. Os homens de lá provavelmente vão poder lhe dar respostas que eu não conseguiria. Eu posso ensinar-lhe o caminho que deve seguir para isso. Não creio que seja seu destino permanecer entre os homens da floresta para sempre. Creio que não seja. Aquelas palavras encerraram nossas conversas, mas antes de terminá-la tinha de fazer uma pergunta para a qual já sabia a resposta. Agora vejo que os homens do oeste são diferentes de tudo que eu imaginava. Vejo que são bons, e ao me encontrarem me deram abrigo, e fariam isso a qualquer homem que encontrassem, mesmo que fosse seu próprio inimigo. Sim, mesmo que viesse com intenção vil, procuraríamos dissuadi-lo. Se não fizéssemos isso, quem o poderia fazer? Mas meu silêncio demorou demais e ele percebeu que eu não poderia concluir sozinho a sentença. Mas o que tem receio de dizer? Mas se eu tivesse cruzado o rio com a minha antiga natureza, se ainda fosse um orc, vocês teriam me destruído. Certamente. E ainda assim seriam bons. Sim. Creio que não entendi o que era bondade. Há aqueles homens que dizem que a bondade nunca será hostil a algo, e que pode andar de mãos dadas com o mal, ou suportá-lo sem nunca se opor. Tais homens ou são enganados, ou são mentirosos. Então olhei em seus olhos e agradeci por todo o tempo e a ajuda que ele me dera.